Bom, boa noite, pessoal. Estou aqui gravando a segunda parte da nossa aula sobre Antiguidade Oriental e sociedades hidráulicas. Só para dar uma resumida, né, na aula passada falei um pouco sobre a região da Mesopotâmia e os povos que se desenvolveram ali nas margens do Rio Tigre e Eufrates. E também acabei falando um pouco sobre outros povos que não necessariamente estavam ali na Mesopotâmia, mas que tinham relações com esses povos que estavam ali às margens dos rios. E então, agora nessa segunda parte, eu vou falar mais especificamente sobre o Egito. O Egito, enfim, a história, né, do Egito Antigo, eu acredito que ela seja um pouco conhecida já pela maioria, tanto pela arquitetura, enfim, pela religião um pouco, talvez. Mas é importante também lembrar que o Egito foi uma sociedade muito complexa, né, porque foram aí pelo menos 3.000 anos de existência do Egito Antigo, né, e esses 3.000 anos também, eles não foram, assim, uma coisa homogênea, né? Então tem vários momentos, várias passagens, mesmo sendo ali uma sociedade egípcia, existem outros povos também que acabam invadindo e os egípcios conseguem expulsar ou não, né? Como a gente vai ver, enfim. Mas então é isso. A sociedade egípcia ela vai ter aí vários momentos, vários aspectos, e eu resolvi trazer aqui alguns para vocês, sempre enfocando a questão da relação com o Rio Nilo, e é então por esse motivo que o Egito vai ser chamado de uma sociedade hidráulica. Bom, antes, na verdade, de falar do Egito, é importante explicar como ele foi organizado, né? Ali nessa região, né, do Nordeste da África, onde atualmente é o país denominado Egito, ainda que o Egito antigo não tenha ocupado só esse espaço, ele ocupou um espaço bem maior. Mas, assim, existiam ali grupos, clãs, que eram chamados nomos, que eram grupos distintos, mas que sempre tinham algumas trocas, né? Sempre tinham que se aliar, por exemplo, em face assim, a um inimigo comum, digamos, ou, por exemplo, se enfrentavam um período de dificuldade, tinham que se juntar para poder lidar com a situação. Mas ainda assim, eram vários grupos diferentes que se organizavam de formas diferentes. E aí, então, os chefes, né, de cada um desses nomos eram denominados de nomarcas. A unificação do Egito ela vai acontecer a partir do primeiro faraó, o Menés, por volta aí de 3.150 a.C. E aí, então, todos esses nomos, né, todos esses povos vão se reunir e formar o Egito Antigo. Daí eu trouxe essas três formas de organizar essa periodicização do Egito, que primeiro é o Antigo Império, que é o início da hierarquização da sociedade e da consolidação de alguns aspectos sociopolíticos e culturais do Egito. Então, tudo aquilo que a gente conhece, as pirâmides, etc., elas já vão ser construídas aí nesse primeiro período. Depois, no Médio Império, tem essa transição, né, do Antigo para o Médio Império, vai ser um questionamento do poder total do faraó pelos grandes proprietários de terra e por alguns novos, porque mesmo com essa unificação, ainda alguns povos permanecem meio que voltados para si e não para a figura do faraó. E aí, então, nesse médio império, vão ter o domínio dos metais, então, vão ter armas mais potentes, vão também ter novas conquistas militares e uma prosperidade econômica.
assim como a gente viu na aula passada, vários povos tinham essa vontade de expandir, né, o seu território. Então, os egípcios, eles fizeram a mesma coisa, eles conseguiram alargar o seu território, tanto para poder aproveitar o que eles tinham ali, mas também para conseguir outras mercadorias, enfim, outros bens assim que eles não conseguiam ali naquele território original. Mas aí no Médio Império também, por volta aí de 1700 a.C., vai ter a invasão dos Hicsos, que são povos nômades da Ásia. Tem essa questão também. O Egito ele está ali numa região que a gente denomina como Oriente Próximo. E tanto o Oriente Médio quanto o Oriente Próximo está muito mais perto aí dessa Ásia que é pouco estudada pela história, né? Geralmente a gente não conhece uma história da Ásia. O máximo que a gente consegue conhecer é quando estuda esse Oriente Próximo e esse Oriente Médio. E aí, então, é exatamente a nova fase, o novo império, vai ser marcado pela expulsão desses povos, né, os Hicsos, aí, por volta de 1580 a.C. Então, nessa nova fase de desenvolvimento, tem, de novo, novos armamentos e novas conquistas militares. Enfim, isso aqui é só para falar um pouco desses períodos, mas que eles também são bem incertos em relação à data, né? Não tem muitos consensos. Até por isso eu não trouxe aqui, porque em cada lugar a gente vai acabar encontrando aí com datas diferentes. Aqui, então, vou falar um pouquinho sobre a localização, já que a nossa questão para tratar o Egito é exatamente a questão do rio, né, do Rio Nilo. O Egito, ele está localizado mais ou menos aqui no mapa, e aí, então, dá para ver que é uma parte que está localizada no deserto do Saara, ou seja, é um local muito seco, né, que não tem terra fértil, etc. Então, onde é que consegue ter essa terra fértil, consegue produzir para subsistir? Vai ser, então, às margens do Rio Nilo. Aqui nesse mapa dá para a gente perceber que o Rio Nilo, aqui esse mapa, óbvio, né, é mais da divisão entre os países como a gente tem atualmente. Então, é importante ver aqui a extensão do Rio Nilo, né, o quanto que ele não está só no Egito, quanto que ele passa por vários outros países. A nascente mesmo do Rio Nilo é no Lago Vitória, tá aí bem abaixo no mapa, mas aqui o Lago Vitória, e aí, mas tipo, toda essa questão, toda essa história que a gente vai abordar é mais aqui, nesse pedaço aqui do Rio Nilo. Então, por mais que a gente fale do Rio Nilo, o Rio Nilo também ele vai ter divisões, né? Por exemplo, essa parte aí, entre o Cairo e Alexandria vai ser onde o Rio Nilo deságua no Mar Mediterrâneo. E esse pedaço é chamado de Delta do Nilo. Aí no mapa também, já mais próximo aí da Etiópia, a gente vai ter o Nilo Azul e descendo aqui no caso do mapa, mas na verdade subindo, a gente vai ter aí o Nilo Branco. Então, o rio nasce lá no Lago Vitória, o Lago Vitória é uma das nascentes do rio, e aí ele vai descendo, descendo, e aí quando o Nilo Branco e o Nilo Azul se encontram, né, vai formar o que a gente conhece como Rio Nilo, que vai ser importante para essa história que a gente está falando do Egito. O Egito ele é conhecido como a dádiva do Rio Nilo. E nesse mapa dá para entender um pouco do porquê é chamado de dádiva.
Como a gente já falou antes, a questão do estar perto da água vai facilitar muito a subsistência, tanto pela questão da água em si, principalmente pela questão da agricultura e da pecuária, porque no mapa mesmo dá para ver que em alguns locais eles também têm essa domesticação de animais. Então, aí os animais também, né, vão estar ali mais próximos da água, porque eles também precisam dela para sobreviver. E aí, então, ao longo desse Rio Nilo que a gente vai encontrar também várias dessas construções, né, de pirâmides, de templos, enfim. Elas não ficam, lógico, né, elas não ficam exatamente à beira do Rio Nilo, até porque nos períodos de seca é quando eles aproveitam para plantar, e aí depois, então, quando ocorrem as cheias, eles fazem meio que um processo de interiorização. As pessoas saem das margens do Rio Nilo e vão para o interior, e aí enquanto o Nilo está ali com as suas enchentes, é quando eles aproveitam para fazer essas construções. E também tem toda uma questão de navegar pelo Rio Nilo também para poder fazer trocas comerciais, etc. E como o império em si é muito grande, acaba sendo muito mais fácil navegar pelo rio do que andar, por exemplo, pelo deserto. Entrando então já nas organizações do Egito, a política ela é resumida por esse termo da teocracia. A teocracia vai ser um poder divino. Todo mundo já tem ouvido falar isso, que o faraó ele é como um Deus vivo na Terra. Não é que ele é um escolhido por Deus, nada disso. Ele é o Deus. É como se ele fosse realmente um Deus. Então, é lógico, ninguém vai ameaçar a ordem de um faraó, o poder de um faraó, se é um poder divino. Aí já na questão da economia, né, como eu falei, como eles estão ali nas margens do rio, a agricultura vai ser o melhor meio de subsistência. E aí também tem a questão da pesca. Mas, claro, pode ocorrer um excedente, pode ser que produza muito além do que se consuma. E aí, quando isso acontece, eles podem acabar vendendo, por exemplo, para locais onde não tem tanta fertilidade na terra, ou tipo que não tenham tantos peixes, enfim. E aí também, além deles terem esses produtos para oferecer, eles também têm necessidade de outros produtos. Então, por exemplo, em troca da comida, eles conseguem metais preciosos e madeira. E a madeira vai ser importante, então, para construir essas embarcações, para poder navegar pelo Rio Nilo. E a questão dos metais preciosos, sempre que a gente vê alguma imagem de qualquer adorno egípcio, é sempre com esses metais preciosos. A gente vê muito em máscara mortuária ou o próprio sarcófago, enfim, brincos, não sei se dá nem para chamar de brinco, né? Mas enfim, todos os adornos deles são sempre de ouro, de prata, enfim. Então, eles acabam tendo essa necessidade também dos metais preciosos. Aqui, então, sobre a sociedade. Acho que eu já comentei na aula passada também, que esses povos, eles se organizam em sistemas de castas. O sistema de castas e a sociedade estamental é a mesma coisa, é um sistema onde você não vai ter muita mobilidade. Então, por exemplo, aí, um escravo não vai poder ser camponês, o camponês vai ser artesão, enfim. Eles vão nascer e vão morrer ali no mesmo estamento, né? No mesmo local que eles estão ocupando nessa pirâmide social. E aí, por exemplo, o faraó, o poder do faraó ele é um poder hereditário, então ele é sempre exercido pelo filho mais, pelo homem, né, pelo filho mais velho. Se não tem um filho,
aí também acaba sendo a mulher. Mas é sempre, então, o filho do faraó anterior. E aí, então, a família do faraó faz parte dessa nobreza. Os sacerdotes, eles são aqueles que cuidam dos templos. Então, assim, o templo aí vai ocupar um papel fundamental, já que o faraó é um deus vivo. Mas, como eu já disse antes também, eles são politeístas. Então, eles não acreditam em um só Deus. Eles acreditam em vários deuses. Então, manter o templo, enfim, manter a relação ali com o templo é muito importante para poder estar sempre adorando esses deuses. Então, aí os soldados vão ser muito importantes para proteger, né, o território, o império, os moradores, né, nesses locais, enfim. Os escribas vão ser aqueles que estão responsáveis pela administração desse império. Os comerciantes vão fazer aí, as trocas comerciais. Os artesãos vão ser principalmente aqueles que vão construir, então, os templos, enfim, as pirâmides. Os camponeses, então, vão ser aqueles responsáveis pela agricultura, etc. E os escravos, que são os inimigos vencidos em batalha, que também compõem aí uma força de trabalho. Aqui, então, para falar da religião, né? Aqui são só alguns dos deuses que eles adoravam. E aí é sempre importante, né, lembrar que é como se cada deus tivesse uma função. Por exemplo, tem o Ra, que é o deus do sol, enfim. Então, cada deus vai ocupar ali um âmbito importante para a vida deles, né? E aí, dentro dessa questão dos deuses, tem essa palavra muito difícil, mas que o significado em si não é tão difícil, que é o antroposomorfismo. A questão dessa estética, né, do Deus misturar tanto elementos humanos quanto elementos animalescos, né? Então, que, por exemplo, tem a cara de cachorro, a cara de pássaro, enfim, e o corpo humano, normalmente. E aí também os egípcios, pontos fortes aí da questão da religião, é a crença na vida após a morte. Que, por exemplo, a gente conhece muito sobre as pirâmides. E é exatamente essa questão do crer na vida após a morte que vai levar à necessidade da construção dessas pirâmides. Porque as pirâmides, elas são túmulos, né, dos faraós, no início, pelo menos. Então, uma construção, toda uma arquitetura muito específica, né, para abrigar o corpo dessa pessoa, o corpo desse faraó, né, desse deus, no caso. E não é só abrigar o corpo, porque se existe, então, uma vida após a morte, quando eles voltassem à vida, eles precisariam comer, eles precisariam de riquezas, enfim. Então, dentro da pirâmide, além do corpo do faraó, tem também riquezas, tem comida, enfim, é abastecido ali com várias outras coisas. E aí, então, acho que outra coisa também muito conhecida é a questão da mumificação. Como, de novo, né, tem essa questão da vida após a morte, o corpo precisaria, então, estar preservado. E aí é nesse sentido que os egípcios vão ser conhecidos como muito avançados na medicina, porque a partir desse processo, né, de mumificar, de preparar o corpo para estar ali dentro da pirâmide até o momento que volte então à vida, eles precisam então investigar muitas coisas, né? Na internet tem os passos certinho da mumificação, então tira-se as vísceras do corpo,
enfim, tem toda uma preparação, eles acabam sendo um pouco avançados na questão da química também, para poder, tipo, preparar o corpo de uma forma que realmente algumas partes ainda estejam intactas, digamos assim. Então, por exemplo, nessas imagens, essa primeira imagem aqui é exatamente o processo de mumificação de uma pessoa, que também é uma pintura nesse sentido. E aqui, por exemplo, que não é exatamente para o processo de mumificação, mas que mostra aí um avanço da medicina, seria essa questão dos partos, né? de, de como de como eles conseguem compreender esses processos do corpo humano. Sobre a escrita, né? A gente já falou que outros povos também já tinham começado a desenvolver a escrita. A escrita egípcia, ela tem esses três elementos. A mais conhecida talvez seja a hieroglífica, que era utilizada pelos escribas, que eram então aí os administradores. A hierática, que era utilizada pelos sacerdotes, então é uma escrita mais voltada para textos sagrados. E a demótica, que é uma escrita popular. A hierática, ela vai ser já uma simplificação da escrita hieroglífica, e a demótica, então, enfim, vai ser essa escrita popular, mas desenvolvida já um tempo depois. Como eu disse lá no começo, quando começa, então, a ter essa discordância desse poder total do faraó, os povos, né, principalmente assim, os nomarcas, enfim, eles conseguem para outras camadas que algumas coisas sejam mais acessíveis. Então, por exemplo, como eu disse lá, né, os faraós eram enterrados nas pirâmides. Depois, essa questão já tinha um acesso mais amplo. Qualquer um que pudesse pagar poderia utilizar uma pirâmide como túmulo. Aqui a questão da escrita é a mesma coisa. Enquanto a escrita primeiro ela é uma coisa mais voltada para a religião e para a administração, depois ela vai adquirir um caráter mais popular também, que é quando vai ter então essa escrita demótica. É complicado decifrar, né, a escrita de alguns povos, exatamente porque não é uma coisa que seja usual ainda. No caso da escrita egípcia, existe a pedra de Roseta, que foi uma pedra encontrada pelos soldados do Napoleão, que tem aí a escrita hieroglífica e demótica, mas tem também a escrita grega. E como a escrita grega já foi identificada, né, então tem como traduzir a escrita grega, porque tem conhecimento do alfabeto, enfim. Ainda que não se tivesse da egípcia, a partir da escrita grega, porque, por exemplo, aqui na Pedra de Roseta, é o mesmo texto que está escrito em escrita hieroglífica, em escrita demótica e em escrita grega. Então, a partir dessa escrita grega, pode-se, então, traduzir os textos dessas duas escritas, dando aí origem aos estudos de egiptologia. A decadência, então, do Egito Antigo, ela vai acontecer por duas questões, né? Uma menos, não sei se menos importante, mas menos impactante, vão ser as instabilidades do Rio Nilo, porque tanto por processos naturais, né, quanto por processos humanos, o Rio Nilo vai se desgastar, digamos assim. Ele não vai encher como antes, né, ele não vai ter uma vazão como antes, exatamente por estarem ali usando muito o rio e também são construídas barragens, diques, enfim, para poder se aproveitar melhor do rio,
mas isso acaba trazendo algumas consequências um pouco negativas. E, além disso, também tem a questão das invasões. Então, os persas vão invadir em 525 a.C., mas como a gente disse na outra aula, os persas eles têm essa dominação mais passiva. Então, ainda que eles dominem os povos ainda podem exercer sua cultura, enfim, ainda que dominados, né? Essa dominação ela vai mais no sentido de aproveitar recursos, etc. Depois, então, os gregos vão invadir em 332 a.C., que aí também vai ser uma dominação mais passiva. E aí, por fim, os romanos em 30 a.C., que é essa história acho que também já é mais conhecida, que a Cleópatra é a rainha do Egito no momento, né, digamos assim, e também depois a gente vai retomar isso lá quando for falar de Roma. E aí, então, com a invasão romana, vai ser o fim dessa sociedade do Egito Antigo, principalmente pela questão, enfim, de querer se difundir mais esses valores romanos, para essa dominação, então, ser também cultural, né? Para que o Império Romano seja, de fato, um império homogêneo. Mas isso aí a gente vai tratar mais para frente. E aí, então, além dessa questão da história, eu achei interessante trazer aqui sobre circunstâncias atuais do Rio Nilo. Essa questão, né, eu coloquei entre aspas, que seria a morte do Rio Nilo. Por que que um rio é considerado morto? Quando ele já não apresenta a mesma vazão, quando ele já está extremamente poluído ou está quase secando, enfim. Então, primeiro falar um pouco das disputas pelo Rio Nilo, né? Como eu mostrei lá no começo, o Rio Nilo ele não está só no Egito. Atualmente ele passa por diversos países da África. E ainda são locais que sofrem com muita seca, que, por exemplo, é para a gente ver de novo essa extensão, né, do Rio Nilo, como que ele passa aí por quase metade do território africano. E, claro, é sempre muito importante esse acesso à água. Por mais que a gente chame aqui esses povos de sociedades hidráulicas, todo povo precisa estar perto da água para poder sobreviver, se desenvolver, enfim. E aí é que tá, o Rio Nilo, ele acaba sendo meio que um direito do Egito e do Sudão. E aí esses outros países, então, disputam por esse direito de também usufruir do Rio Nilo. E aí, além disso, né, para voltar então nessa questão da morte do Rio Nilo, com a construção então de barragens, a poluição humana, que é muito frequente, sempre que vou procurar alguma foto atual do Rio Nilo, é assim absurdo o quanto o rio está poluído, o quanto as pessoas jogam lixo, enfim. Acho que a gente vê uma situação muito parecida aqui no Brasil com o Rio Tietê. E aí também tem a questão de grandes deslocamentos, né, de populações pelo Rio Nilo, enfim. São muitas mudanças, tanto no curso do rio, quanto, enfim, de tudo que causa assim, impactos muito grandes, e aí corre, então, esse risco do rio secar, enfim, dele morrer. E aí, então, com a morte de um rio, coloca-se em risco, então, muitas vidas também. Porque se a água está ali como elemento fundamental, né, para a agricultura, por exemplo, como a gente viu aí ao longo dessas duas aulas, a morte de um rio vai impactar diretamente na vida das pessoas, né? Não só quando morrer de tudo, mas exatamente esse processo de
de acabar com o rio, de não preservar, enfim. E aí, então, o Nilo é o segundo maior rio do mundo, ele só vai perder para o Rio Amazonas. Mas a vazão dele, por exemplo, está muito baixa. Alguns dados aqui só para comparar, a vazão do Rio Amazonas é de 209 mil metros cúbicos por segundo. A do Tietê, que é um rio já considerado semi-morto, é de 2.500 metros cúbicos por segundo. E a do Nilo é de 3.000 metros cúbicos por segundo. Ou seja, um rio que está aí em extensão muito próximo ao rio Amazonas, que é o maior rio do mundo, né? Então, o Nilo seria o segundo. E tem uma vazão muito próxima do rio Tietê, que não é um dos maiores rios do mundo. Dá para a gente ter noção, então, de como está sendo esse processo de morte do rio. E aí, por exemplo, tem uma questão que no Sudão, né, que é um dos lugares que detém esses direitos sobre o Nilo, existem muitas mortes de ambientalistas, que são aqueles que querem, enfim, preservar o rio, preservar, então, a vida não só do rio, como das pessoas também, mas que não há, então, esse respeito, não tem esse pensamento sobre preservar, né? Então, é isso, a questão da poluição em si, né, que aí já, além de ser uma questão estatal, uma questão individual também, que as pessoas, os indivíduos não conseguem pensar o quanto que essa poluição prejudica. Essa poluição, então, ela vai ser maior, então, lá no delta, que já é aqui onde vai desaguar no mar Mediterrâneo. Lá a situação assim é absurda. Como eu disse lá antes, lá nas margens do Nilo, além da questão da agricultura, o rio era também utilizado para pesca. E nesses lugares onde tem muita poluição, já não dá para pescar, porque os animais, enfim, os peixes não vão sobreviver ali. Então é sempre importante lembrar o quanto que a questão do rio, ela não vai ser importante só lá em 3.000, 2.000, enfim, antes de Cristo. Ela é importante até hoje, ainda que outras coisas na sociedade egípcia tenham se modificado, o rio ainda representa muita coisa, representa basicamente a vida do povo que reside ali. Bom, gente, basicamente é isso. Teria muito mais coisas para falar do Egito, se a gente fosse entrar aqui nas particularidades, enfim, essa aula ficaria imensa. Mas espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, enfim, podem chamar a gente no privado, a gente conversa. E também pretendo aí disponibilizar qualquer outro material que possa tirar as dúvidas de vocês. Então, é isso. Até a próxima. Valeu!